De líder da bancada do PSB, a palavra vereador Eloy Frisso, na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o momento político ele exige que nós não só aprofundemos as discussões das questões que estão acontecendo no nosso país, mas também que a gente repercuta, né, do ponto de vista da nossa cidade, desse parlamento, né, essas questões todas que hoje voltam os olhos de todo o Brasil para a nossa capital federal, para Brasília, né, especialmente em dois momentos agora muito distintos que estão sendo discutidos a nível nacional, que é o primeiro, o afastamento do senador Aécio Neves, a sua dita prisão domiciliar ou não prisão domiciliar, e a segunda denúncia encaminhada pela Procuradoria-Geral da União, pelo então procurador Janot, né, hoje já não mais ele, contra o presidente Michel Temer. E a minha preocupação, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos prestigiam, nos assistindo pelo canal 16, nossa TV Câmara, é uma questão que, vereador Beltrão, que me intriga, que é essa passividade com que o povo brasileiro, de uma maneira geral, está vendo as coisas acontecerem. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para os 23 vereadores, 22 mais eu, se algum deles tem alguma dúvida quanto à participação do presidente Temer nessas falcatruas, eu tenho a convicção absoluta de que nenhum de nós aqui vai dizer que não existe. Que o que está acontecendo é que, como diz o presidente Temer, agora é um golpe também, né? Também virou agora uma ação do ponto de vista de desestabilizar o governo, né? Virou conspiração, né? Esse é o termo que está sendo usado por uma carta encaminhada pelo presidente Temer aos deputados, colocando a sua posição, solicitando de que os deputados não votem a favor da abertura do processo de impeachment. E aí eu faço uma comparação, vereador Adiló, com também um posicionamento desta casa, né? Quando se encaminhou aqui um pedido de abertura de um processo disciplinar, e a ideia para aqueles que votaram pela abertura, e isso está estampado lá nos painéis, é de que o fato de nós votarmos a favor da abertura do processo disciplinar para apuração do pedido de impedimento, nós já estaríamos, teoricamente, antecipando o voto pelo impedimento, né? Então, hoje, no Congresso, se repete o que aconteceu nesta casa. Se repete, a grosso modo, claro que numa dimensão muito menor, o que aconteceu nesta casa. Abrir um processo de impedimento já é considerar a pessoa a quem se destina esse processo culpada. Então, se tenta evitar, é o que está se tentando fazer, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, o parecer do deputado Bonifácio de Andrada, que consta, teria em torno de 10 mandatos de deputado, né? 10 mandatos de deputado, então um parecer encomendado, né? Um relator encomendado para dar um parecer contrário. E esse parecer, ele se coloca mais como uma peça de acusação contra o Ministério Público, né? Contra a Polícia Federal, assim, e contra aqueles que montaram o processo de pedido de impedimento, do que propriamente uma análise do pedido, né? Então, e hoje, eu acho que sabiamente, até a surpresa de quem veio, né? Do novo ministro aí que assumiu recentemente, determinando, e acho que isso é um grande avanço, que na votação de hoje, se acontecer hoje, com relação
o afastamento do senador Aécio Neves, a confirmação do afastamento do senador Aécio Neves, que o voto seja em aberto, né? E, nesse sentido, eu quero saudar a senadora Ana Amélia. A senadora Ana Amélia, ela muitas vezes nos surpreende. É uma pessoa que eu tenho muito apreço pessoal por ela, independente de ser de um partido adversário. Me recordo de algumas vezes que fui a Brasília e visitávamos, à época, a RBS Brasília, ela era responsável lá pela RBS Brasília, e ela vinha de uma forma muito carinhosa até com a gente, aqui os vereadores de Caxias, e nos perguntavam coisas, e sabia e conhecia os vereadores por nome. Todas as vezes que veio a Caxias, sempre prestigiava essa casa, vinha nessa casa. Então, da minha parte, tenho pela senadora Ana Amélia, independente, eu digo, do fato de ser nossa adversária do ponto de vista político, muito apreço e respeito. E ela, de forma muito clara, diz o seguinte: junto com 51 de brasileiros, 51 milhões de brasileiros, eu também fui enganada pelo Aécio. Né? Que bom que ela venha publicamente dizer isso, né? Eu também fui enganada pelo Aécio. E já abriu seu voto, então, pelo afastamento do senador. Então, essas coisas estão acontecendo em Brasília. E a gente tem que, obrigatoriamente, ter posição e continuar acompanhando, porque são coisas que mexem com o Brasil e mexem com o futuro do nosso país, né? Lamentavelmente, no primeiro pedido de impedimento, não se deu prosseguimento àquele processo, que era muito bem fundamentado, né? E por uma decisão política se entendeu de não prosseguir na análise do pedido de impedimento. Então, acabou o voto secreto, né, finalmente. Mas, antes de encerrar o meu período aqui, um pequeno comentário, pelo menos, com relação à Feira do Livro. Vereador Paulo. A Feira do Livro, uma decisão legítima de parte do governo, não vamos questionar, tá? A deliberação de não fazer mais a feira na Praça das Feiras e puxar de novo para a Praça Dante. De fato, o apelo da Praça Dante é um apelo forte, né? É um apelo forte. Mas a decisão da administração passada de jogar a feira lá para a Praça das Feiras, ela se deu porque a Feira do Livro de Caxias, ela cresceu, ela virou um evento grandioso no município, né? A Feira do Livro. Ela começou pequena, foi ganhando espaço, foi ocupando um trabalho muito importante do ponto de vista da disseminação da venda de livros, da cultura na cidade, e efetivamente se transformou num evento grandioso da cidade. E não há como não perceber que a continuidade da feira na praça, ela envolve problemas, né? E eu diria que, independente de discutir, vereadora Adiló, se foram 250 mil pessoas na feira, com toda a honestidade, não precisava mentir para a população, né? Não foram 250 mil pessoas na feira, né? Não tem nem... provavelmente esse número tenha sido dobrado, né? Ou triplicado, talvez, né? De efetivamente, porque a feira deu azar, um monte de dias com chuva, tá? Um monte de dias com chuva. O domingo, o último dia, que foi um dia bonito, talvez esse tenha sido o motivo de muita gente não ter ido na feira. O fato da comparação da venda de livros da feira anterior com essa, não tem como se fazer essa comparação por conta do boicote que aconteceu de alguns livreiros, mas se efetivamente se mantém a feira na Praça Dante para o ano que vem, vereador Chico Guerra, seria justo que a prefeitura analisasse, ao invés de fechar a Montauri, fechar a Júlio, aquele trecho da Júlio, que abre um espaço muito maior, menos problemas no trânsito. Nesses 15 dias de feira foi o caos na área central, com o fechamento da Montauri. A Montauri é uma importante artéria de ligação no sentido norte-sul. Então, nesse sentido, o fechamento
da Montauri, dá margem, inclusive, para acusações tipo fechar a Montauri para privilegiar o café que se instituiu ali na Biblioteca Municipal. Se não tivesse... tem gente que acha que foi. Então, sem nenhum demérito,